Fala aí, minha gente, tudo bem com vocês? Gabriel aqui mais uma vez, que já se passou o primeiro dia do Enem, prova de linguagens e ciências humanas, e seguimos agora para o segundo dia de prova, que será matemática e ciências da natureza. Eu gostaria que vocês deixassem nos comentários o que vocês acharam desse primeiro dia de prova, como foi para vocês, se caiu boa parte daquilo que vocês estavam estudando. Nota-se que o Enem está aumentando bastante o seu nível de dificuldade a comparar com os anos retrasados. É um padrão do Enem de 2024 que começou a dar mais uma complicadinha, mas mesmo assim ainda segue alguns padrões. Vamos observar aqui nesse vídeo. E já saiu, já está aqui no canal um vídeo das questões dos principais assuntos que vão estar na prova de matemática, mas esse vídeo aqui vou falar somente da prova de naturezas. Separei aqui 3 questões de biologia, 3 questões de química e 3 questões de física, seguindo os padrões do ano passado, por isso tem mais questão do ano passado aqui. Também vou comentar um pouquinho sobre esses principais assuntos que mais aparecem nessa prova. Vou começar com biologia, questão aí de relações ecológicas. Abelha mamangava é a mais eficiente polinizadora por causa do seu tamanho, a abelha europeia. Não é uma polinizadora eficiente, pois coleta o pólen sem realizar a fecundação e seu tamanho pequeno não permite que alcance o estigma da flor, por causa da distância da base de pouso. A relação ecológica entre os insetos mencionados é de... Antes de responder essa questão, vou passar para vocês aqui um resumo de relações ecológicas. Dá uma olhada nesse gráfico aqui. Então, primeiramente, separar elas, podemos organizar em relações intraespecíficas e interespecíficas. As intraespecíficas são entre indivíduos da mesma espécie, interespecíficas entre indivíduos de espécies diferentes. E elas podem ser harmônicas ou desarmônicas. Harmônica, como o nome já diz, quando os dois indivíduos, as duas espécies, elas se ajudam. E as desarmônicas é quando uma ou as duas são prejudicadas. Nas relações harmônicas de interespecíficas, nós temos a sociedade e colônia. Na colônia, todos os indivíduos estão anatomicamente unidos. Já na sociedade, não. E na sociedade, cada um tem sua função. Um belo exemplo de relação em sociedade somos nós humanos, onde cada um tem sua relação e tem seu papel. E outro exemplo são as abelhas e as formigas. Nós temos as operárias, temos a rainha. E um exemplo de uma colônia são as caravelas portuguesas, pois todas elas estão unidas anatomicamente. Agora, as desarmônicas de mesma espécie, o primeiro exemplo é o canibalismo, onde um indivíduo se alimenta de outro da mesma espécie que ele, é beneficiado e o outro é prejudicado. Já na competição interespecífica, 2 indivíduos de mesma espécie vão disputar ou por recurso, ou por uma fêmea, ou por território, ou por aí vai. Vai ter uma competição ali, nesse caso os dois saem prejudicados, adquirir esse recurso. Agora, as harmônicas de espécies diferentes, nós temos o mutualismo, onde as duas espécies elas se ajudam, só que uma não vai conseguir sobreviver sem a outra. Na protocooperação, é quase a mesma coisa, só que uma consegue sobreviver sem a outra. Elas vão se ajudar, porém conseguem ter suas vidas individualmente. Já no comensalismo, uma espécie é beneficiada e a outra fica neutra, é indiferente. Tipo, para ela não vai fazer diferença. Um belo exemplo disso são as gêmeas e os tubarões. As gêmeas se alimentam, mas aquilo não vai fazer diferença para o tubarão, no caso. E o inquilinismo também vai ser uma relação mais zero, porque um se beneficia e o outro não vai fazer diferença. E já está no nome, inquilinismo. Inquilino tem a ver com moradia, no caso. Por exemplo, os passarinhos fazem seus ninhos nas árvores. É uma relação de duas espécies diferentes. E no caso, o inquilinismo em relação a duas plantas é chamado de epifitismo. É a mesma coisa, só com um nome diferente por se tratar de plantas. As desarmônicas interespecíficas, temos a predação, o parasitismo. Esses dois, o nome já de cara diz a resposta. Na predação nós vamos ter um predador. No caso, uma espécie vai se alimentar de outra, matar a outra, de fato predar a outra. E no caso, um se beneficia e o outro não. No parasitismo, também um vai se beneficiar enquanto o outro não, quando nós somos infectados por um vírus. Mas enquanto ele está conosco, nós desenvolvemos doenças. Então, nós somos prejudicados enquanto o vírus é beneficiado. Mas no caso do parasitismo, se o indivíduo onde ele está hospedado morre, não vai ser benefício para ele. No mensalismo, uma espécie vai prejudicar o desenvolvimento da outra, o crescimento da outra espécie. E competição interespecífica, muito diferente da interespecífica, será uma competição entre espécies diferentes. Vamos voltar para a questão. Repare bem que aí no comando não está falando da relação entre a abelha e a planta, porque senão seria outra coisa. É a relação entre as duas abelhas, no caso, a relação entre os insetos. Essas duas abelhas aí, elas estão brigando pelo mesmo pólen. Se está tendo uma briga pela mesma coisa, é uma competição. E outro detalhe, por mais que os dois sejam abelhas, são espécies diferentes. Então, é uma relação interespecífica, que é entre espécies diferentes. Então, a resposta certa aí é competição. Questão agora de citologia, outro assunto que também cai bastante no Enem. O esquema representa um experimento feito com células do protozoário Amoeba proteus. Nele, um grupo de células foi tratado com a droga citocalazina B, enquanto outro grupo não foi tratado, servindo como controle. O formato e o movimento das células tratadas foram comprometidos. Aí está o exemplo do que foi tratado e dos que não foram tratados. Aí a pergunta, qual componente celular foi afetado pela droga utilizada no experimento? Bom, um resuminho bem rápido aqui de citologia. É o ramo da biologia que estuda as células. E a célula é a parte fundamental da vida, porque todo ser vivo é composto de células. A primeira coisa, vamos definir a diferença entre uma célula procarionte e uma eucarionte. A procarionte é chamada assim porque ela não tem carioteca. Essa carioteca é a membrana que envolve o núcleo.
Já as eucariontes, ela tem núcleo, por isso são mais envolvidas. Agora, as procariontes já são tipos de células mais simples. Como exemplo que estão sendo mostrados aqui. Somente o reino das bactérias, que é o reino Monera, todo ele é formado de procariontes. Agora, os outros reinos, todos já são eucariontes, já tem células mais envolvidas. No caso das células procariontes, o material genético ele fica espalhado no meio da célula. Ele não tem nenhum envolvimento para separar ele dos outros componentes. Já as células eucariontes, elas têm várias organelas, cada uma com sua função. O núcleo, que armazena o material genético. Temos as mitocôndrias, que vão ser responsáveis pela respiração celular e produção de energia. Os lisossomos, responsáveis pela digestão. Além do retículo endoplasmático, complexo de Golgi, todos dentro do citoplasma. E também tem diferença da célula animal para a célula vegetal. Por exemplo, as células vegetais elas têm parede celular, as animais não. Tem os cloroplastos, que são responsáveis pela fotossíntese. Entre outras diferenças de célula vegetal para célula animal. Mas o caso aqui, a responder essa questão, são as organelas e os componentes da célula animal. Então, voltando para a questão, não são os vacuolos e eles não foram afetados. Mitocôndria, essa palavra parece muito no Enem. Mas o que é a mitocôndria? Vamos lembrar, é responsável pela respiração da célula. Uma organela dentro da célula responsável pela respiração dela, que também não foi afetada. Material genético não é, porque isso é nada mais nada menos que o DNA, e o DNA fica dentro do núcleo. Nós podemos ver que a célula que foi tratada permaneceu com seu núcleo intacto. E a membrana plasmática é essa questão aí que pegou muita gente, porque se a membrana plasmática fosse de fato afetada, ela se romperia, mas ela permanece intacta. A única diferença foi só no formato que ela está dando na célula. A resposta é microfilamentos, isso porque toda célula tem um citoesqueleto. E dentro desse citoesqueleto nós temos os microfilamentos. E repare na questão que também fala que o movimento foi comprometido. A membrana plasmática não é responsável pelo movimento. O que é responsável pelo movimento é o citoesqueleto. Repare que a ameba ela tem essas perninhas e é por meio disso daí que ela se move. Atrapalhou o movimento porque ela perdeu essas perninhas aí, ficou circular. O que é responsável pelo formato da célula e pela sua movimentação é o citoesqueleto. Vou colocar um esqueminha aqui. Ele é formado por microtúbulos, filamentos e microfilamentos. Olha aí os microfilamentos aí dentro. Eles que são os responsáveis por dar o formato e o movimento das células. Então a resposta aí é microfilamentos. A questão agora do ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio é composto por várias etapas, conforme a figura, sendo cada uma desempenhada por um grupo específico de micro-organismos. Aí está aí o esquema. O comando diz assim: se o grupo dos micro-organismos decompositores fosse exterminado, qual etapa não ocorreria? Quando ser vivo morre, ele é formado por proteínas. E no momento que ele morre, essas proteínas começam a ser decompostas. E quando elas são decompostas, elas voltam para o solo. Tanto a proteína quanto a amônia. Isso tudo graças aos decompositores, que são os fungos e bactérias. Na etapa 1, nós temos a fixação. E os responsáveis por essa fixação, que é a passagem do gás nitrogênio N2 para amônia, são os fungos e as bactérias, ou seja, os decompositores. A 3, também parecida com o nome que é mostrado lá, é nitrosação. E a etapa 4 é nitratação. A etapa 2 é a amonificação, que é responsável. E os responsáveis por elas são os decompositores, os fungos e as bactérias. Então, a partir daí, já matamos a questão. Você está falando que se a gente tirar os decompositores, vai parar logo ali na amonização. Essa transformação do gás nitrogênio para amônia. Então, a resposta certa é a etapa 2. E vamos para a física agora. Questão de física com tirinha. Sempre cai uma tirinha representando algum fenômeno físico e te perguntando qual fenômeno é esse e o que está acontecendo nessa tirinha. Não foi diferente com esse exemplo aqui. Essa questão caiu no Enem do ano passado também. Vai dar uma pausa para ler essa tirinha, que de cara você já vê que esse texto aí só está contando a história dos esquimós, também não vai acrescentar em nada. Você já pode ir direto para o comando da questão. Por que a geladeira é necessária para fazer o gelo, sendo que eles já estão dentro de um iglu? Vamos comparar alternativa por alternativa e ficar com aquela que faz mais sentido. Então vamos lá, letra A. Temperatura interna do iglu é maior que a de solidificação da água. E de cara eu já posso dizer que essa daí é o gabarito. Isso porque, de fato, a temperatura do iglu ela é diferente da solidificação da água. Isso porque um iglu, mesmo que seja uma casa de gelo, dá a impressão de que lá dentro é mais frio do que está lá fora, porque a casa é toda formada de gelo. Só que o gelo, ele funciona como isolante. Então, dentro dessa casinha de gelo, não vai ficar quente, mas vai ficar mais quente do que o lado de fora, já que essa casa de gelo está funcionando como isolante térmico. Além de que tem pessoas dentro, pessoas também são fontes de calor. Então, por isso que se você simplesmente deixar água dentro do iglu, ela não vai congelar, porque a temperatura dentro do iglu é diferente da temperatura do lado de fora. E também não chega ao ponto de solidificação da água, porque a água só solidifica a 0 graus Celsius. Outra vez não tem como ser, porque a umidade não vai afetar no processo de solidificação da água. Não é isso que vai atrapalhar ela congelar ou não dentro do iglu. Letra C agora. O ar dentro do iglu é isolante térmico, dificultando a perda de calor pela água. Então, gente, vamos lá, cuidado. Essa afirmação, ela está correta, mas não responde a pergunta. Por quê? A pergunta ele quer saber qual é a necessidade da geladeira. E a letra C não justifica a necessidade da geladeira. Porque assim, o ar isolante térmico não é o ar que vai impedir da água congelar ou não, porque a água vai estar em contato com o ar
em qualquer lugar do iglu, seja dentro ou fora da geladeira, então não é o ar que vai dificultar a solidificação da água. A letra D diz que a temperatura uniforme no interior do iglu impede as correntes de convecção. Não vai ter muito a ver. O que é a corrente de convecção? São correntes que se formam em razão da diferença de densidade do ar. Como que isso acontece? Essas correntes são formadas quando o ar é aquecido. Porque quando ele é aquecido, ele se expande. E dessa forma ele fica menos denso que o ar frio. Então, dessa forma, o ar quente sobe, o ar frio desce. Assim formando essas correntes de convecção entre eles. Mas não é isso que está acontecendo no iglu e também não explica o porquê da geladeira. E na letra E, a pressão do ar no interior do iglu é baixa, dificultando a solidificação da água. Mas não tem como ter pressão do ar diferente dentro e fora do iglu, porque tem uma porta ou tem uma janela dentro desse iglu, mas que ela seja ou aberta ou fechada. Mas tem como haver troca de ar, com ar de fora e com ar de dentro. Então não tem como ter uma pressão diferente, já que tem troca. Então, a gabarita aí é a letra A, que a temperatura interna do iglu é maior que a de solidificação da água. Termodinâmica, eu já vou começar usando a dica que eu dei para vocês, vamos ler lá direto do comando. O gráfico aí, temos aí descrições de cada etapa, e lá embaixo, olha só o que está perguntando. Transformação da energia térmica em energia útil ocorre na etapa... Aqui, vamos lá, tá no início do enunciado, estava falando que isso daí se tratava de um motor. E no motor tem a transformação de energia térmica em energia útil. Essa energia útil, a gente dá o nome de trabalho. Então a gente precisa procurar, nessas etapas aí, qual etapa representa o trabalho desse motor. Nesse gráfico aí a gente tem representado a pressão pelo volume. Onde que está essa transformação para a energia útil? No caso, a etapa que vai nos mostrar a realização do trabalho desse motor. Vamos lá, na etapa 1, a admissão isobárica da mistura a combustível no cilindro do motor. Vamos lá, gente, isobárica quer dizer sobre a mesma pressão. Então quer dizer aí que nessa etapa, eu estou marcando aqui no gráfico, do 0 que vai até 1, quer dizer que o ar está sob pressão constante. Isso aí é só o início do processo. Na segunda, 1 até o 2, com pressão adiabática da mistura, na compressão quer dizer que esse volume vai estar diminuindo, e a adiabática quer dizer que não há troca de calor ainda nesse processo. Ainda não é essa etapa, mesmo que esteja ocorrendo trabalho aí, o trabalho é negativo. Porque a gente pode observar aí nessa curva, do 1 até o 2, o volume está diminuindo. Terceira etapa, do 2 para o 3, introdução de energia na forma de calor na combustão. Observe ali que do 2 para o 3, a 70 está subindo, você está tendo um aumento de pressão aí. O gás absorve o calor. Etapa 4, uma expansão adiabática, vai do ponto 3 até o 4. Observe na figura que essa curva está seguindo ao longo da reta do volume, quer dizer que o volume está aumentando. Então essa parte aí, como está dizendo, temos uma expansão, a expansão do ar. Se o volume dele está crescendo, ele está realizando o trabalho, que ele vai estar empurrando alguma coisa a partir do momento que ele se expande. Essa parte que tem a realização do trabalho pelo ar. Essa daqui já é a nossa alternativa. Mas bora conferir as outras também. Trabalho na física, gente, para não ficar confuso ou sem sentido o que eu estou falando aqui. Trabalho na física é a força de deslocamento, no caso. Quando você está movendo alguma coisa, você está aplicando força para poder mover esse objeto. Neste momento aí você está realizando um trabalho, isso segundo a física. Na física é a energia transferida quando está se movendo, quando está acontecendo um deslocamento. Etapa 4, que está acontecendo a realização de trabalho, é aí que a energia térmica vai virar energia útil. Vamos conferir na etapa 5, liberação de energia na forma de calor. Aí é do ponto 4 até o ponto 1, que a reta está descendo, né? E estamos tendo aí liberação de energia na forma de calor. Então, isso ainda vai ser energia térmica, não vai ser energia útil. Por isso aí também não temos a realização de trabalho. E para fechar, na etapa 6, a liberação dos gases resultantes da combustão. Vai da etapa 0 até 1. Aí nós vemos a reta voltando do 1 até o 0 para reiniciar o processo todo de novo. Aqui na liberação dos gases também não está tendo realização de trabalho. Por isso a resposta certa é a etapa 4, expansão adiabática. Ok, questãozinha agora de eletrodinâmica. Resumindo ela, você pode dar uma pausa para ler a questão toda. Mas aí no caso, nós precisamos encontrar a opção que o estudante pode montar o circuito, né, para que o LED permaneça aceso. E no caso, gente, o LED ele só permanece aceso quando a corrente segue somente num sentido. E está mostrando aí já no exercício qual é o sentido que é permitido dessa corrente. Então quer dizer que se a corrente está no sentido contrário desse que é permitido, o LED não acende. Sabendo dessa questão do sentido, a gente já pode eliminar algumas opções aí, que reparem só. Ali na letra A, o sentido está começando daqui, da corrente, vai que o LED da letra A ele vai estar aceso, porque o sentido da corrente é esse daqui, e ele está seguindo o sentido correto. Isso também acontece na letra B. Já na letra C, a gente observa que está no sentido contrário. A corrente está vindo num sentido, mas ali no caso está seguindo outro.
Na letra A também é a mesma coisa. Então agora a gente fica com a letra A, a B e a C para analisar. Agora vamos voltar na questão para a gente observar outras características aí desse circuito. Os valores da questão. A bateria ideal é de 4,5 volts, 2 LEDs têm tensão de 3 volts e sua corrente é de 1 mA. E 2 resistores, cada um tem 1,5 ohms. Vou ampliar aqui. Reparem só que nós precisamos de somente 3 volts e eles precisam de uma voltagem de 3 volts. Então nós observamos aí que eles estão em série, né? Essa bateria só fornece 4,5 volts. Então se ali já está usando 3 volts, cada LED está ficando com 1,5, então quanto que vai sobrar por resistor? Então vai sobrar por resistor 1,5, porque se ali nessa parte já está pegando 3, resta 1,5 por resistor. No caso, a segunda questão, cada LED aí precisa de 1 mA. E cada um já tem um, vai ficar 2 ali para o resistor. Vamos calcular agora qual vai ser essa resistência. Vamos para a fórmula. Resistência é igual DDP sobre corrente. Então, é igual a U sobre I. A DDP desse resistor é 1,5 volts e a corrente é de 2 mA. Então, se a gente resolver, vamos ficar com 750 ohms. Porém, na questão diz que o estudante está com 2 resistores de 1.500 cada. Então, para conseguir mais de 700 e 500, nós precisaríamos colocar os 2 resistores em paralelos. Então, já podemos ver que a letra B está mais adequada. Não vai ficar confuso, gente. Vou deixar um esqueminha aqui das formas de lei de Ohms, dar um print, porque isso vai te ajudar muito para resolver essas questões de eletrodinâmica do Enem. Continuando, usando o desenho da letra B, cada LED, né, a gente já sabe que precisa de 3 volts, que essa bateria tem 4,5. Então, para cada resistor vai sobrar 1,5. Quer dizer, a corrente que vai estar passando por cada um aí é de 1 mA. Extensão de 4,5 volts, corrente de 1 mA para cada resistor. Vamos jogar na fórmula agora. Resistência é igual ao sobre I. O U é de 1,5 volts. O I, que é corrente, é de 1 mA. Aí, coloco aí em notação científica. Colocamos esse mA em notação científica, fica assim, 1,5 dividido por 1 vezes 10 elevado a menos 3 é igual a 1.500. Chegamos na resistência que foi pedida pelo exercício. Exatamente esse valor aí que o estudante possuía na questão. Então, a resposta certa é a letra B. Mas por desencargo de consciência, vamos analisar a letra D também e ver por que também não pode ser ela. Letra B, nós observamos aí que os LEDs estão em série. Então, de momento que eles estão em série, a gente sabe que cada um usa 3 volts. Só nessa linha aí, nós íamos precisar de 6 volts de tensão. Então, só nessa parte do LED precisaria de 6 volts. Mais a DDP do resistor de cima e do resistor que está embaixo. Sendo que essa bateria ela só dispõe de 4,5 volts de tensão. E só nessa parte aí, que a gente já vê que já tem 6, mais um resistor, mais outro, a gente já vê que não teria como funcionar isso daí, usando os resistores que os alunos dispõem, né? Então, por isso que a letra D a gente também descarta. A resposta certa aí é o desenho da letra B. Então, vamos lá, partir para química agora. No senso comum, considera-se ainda hoje que compostos orgânicos são substâncias presentes em seres vivos. Na química, a expressão compostos orgânicos tem um uso histórico de mais de 200 anos, adquirindo diferentes conotações ao longo do desenvolvimento dessa ciência. Atualmente atribui-se a essa expressão outro significado. A concepção científica atual define esses compostos como substâncias. Vamos lá. Como está dizendo aí no texto, tem um uso histórico de mais de 200 anos. Realmente, até esse tempo aí, acreditava que os compostos orgânicos só vinham dos seres vivos, ou seja, só matéria orgânica criava matéria orgânica. Mas só que um cientista chamado Wöhler criou a síntese de Wöhler e ele conseguiu criar matéria orgânica de matéria não orgânica. Então, a partir daí começou uma nova concepção em relação a isso. E a partir daí começou a não acreditar-se mais que a química orgânica era só a química dos compostos vivos. Passou a ser a química do carbono. O carbono é um elemento tão especial que acabou tendo uma química só para ele. No carbono nós podemos ter várias outras substâncias diferentes. E só o carbono também é capaz de ter 4 ligações. Então, tá aí. A concepção científica atual define esses compostos como substâncias benéficas à saúde humana? Agora, nem sempre. A gente já descarta que nem todos esses compostos são benéficos à saúde. A letra B, capazes de serem biodegradáveis? Também nem toda substância é biodegradável, até porque nós temos os plásticos, e os plásticos não são biodegradáveis. Formados a partir de gás carbônico. Também não, até porque o gás carbônico não é uma substância orgânica. E tem substâncias também que não tem oxigênio. E D, produzidas sem o uso de agrotóxicos, também não tem nada a ver
porque tem substâncias orgânicas até mesmo que nós consumimos, agrotóxicos, e também tem agrotóxicos orgânicos. Isso é a resposta certa aí, a letra E, contendo carbono como elemento principal. Até porque, como já tinha falado antes, agora a gente sabe que a química orgânica é a química do carbono, é a química que tem carbono como elemento principal. Vamos lá, aqui eu estou agora de estequiometria de química, que é a parte da química que a gente tem, um pouquinho de cálculo. Coloquei 2 questões aqui nesse vídeo, essa daqui é a próxima. Vamos lá, primeiro, o soro caseiro serve para combater a desidratação por meio da reposição da água e sais minerais perdidos, por exemplo, por diarreia. Uma receita simples para a sua preparação consiste em utilizar 2 colheres grandes de sopa de açúcar e 2 colheres pequenas de café de sal de cozinha, dissolvidos em 2 litros de água fervida, obtendo-se uma solução com concentração de íon sódio de 1,4 mg por mililitro. Considere as massas molares, do NaCl 58,5 e do Na 23 gramas por mol. Qual é o valor mais próximo da massa em grama de cloreto de sódio presente em uma única colher pequena? Para a gente resolver o cálculo estequiométrico, vamos separar as informações que estão aí no texto. Essa questão está pedindo para encontrarmos a massa de NaCl. Isso aqui só dá algumas informações aí de Na. Mas primeiro vamos analisar a concentração. 0,4 mg por mililitro. A gente pode dividir isso aí, cortar 1 ml de um lado e 1 ml do outro, vão ficar com 1,4 grama por litro, o que vai facilitar, já que na questão nós temos 2 litros de água em questão. 2,8 gramas. Descobrimos aí 2,8 gramas de Na, que é o sódio, é o íon sódio. Mas ainda não é o que a gente precisa da massa do NaCl. O que acabamos de descobrir é que em 2 colheres nós temos 2,8 gramas de sódio, do íon sódio. Então vamos só organizar aqui, com base no que a questão já nos trouxe. O NaCl, nós podemos separar ele entre Na e Cl. Quer dizer, cloreto de sódio, ele se separa em sódio e em cloro. Segundo o texto, a massa molar do cloreto de sódio do NaCl é de 58. E só do sódio, só do Na, 23 gramas. A massa do NaCl que a gente precisa descobrir. Então vamos montar outra regra de 3 aí. Cálculo estequiométrico a gente costuma resolver muito por regra de 3, com as medidas que a gente tem no texto. Mas a gente só precisa relacionar e balancear também. Então do NaCl aqui nós vamos para o Na, né, que acabamos de descobrir. Quer dizer que 58 gramas de NaCl vão gerar 23 gramas somente de Na, do íon sódio. E, no caso que acabamos de descobrir no texto, 2,8 gramas de íon sódio vai estar contido em quanto de NaCl? Então 58 está para 23, o x, nosso x da questão, está para 2,8, que acabamos de descobrir. Então vamos resolver essa questão aí, multiplicando cruzado. Vamos descobrir 7,1 gramas de NaCl. Mas isso daí é a quantidade de cloreto de sódio em 2 colheres. Nós só precisamos saber de uma. Então vamos dividir o 7,1 gramas por 2 e vamos encontrar 3,6 gramas. Isso é a nossa resposta aí, a letra D. Mais uma de estequiometria. Vamos ler, mas já se atentando às informações que são importantes para a gente. O biogás é uma alternativa energética muito importante, pois, além de reduzir a dependência por combustíveis fósseis, sua obtenção pode ser realizada a partir de resíduos de produção agroindustrial. Considere que o biogás produzido com empreendimento de suinocultura contém 70% em volume de metano, massa molar de 16 gramas por mol, volume molar de 22 litros por mol. Ele será utilizado para a geração de energia em substituição ao etanol, que tem massa molar de 46 gramas por mol, em um gerador no qual 1 metro cúbico de biogás de origem suína substitui 0,59 litros de etanol anido, tem densidade de 0,78 gramas por mililitro. Nessas condições, a massa de metano necessária para substituir 10 mol de etanol na produção de energia é a mais próxima de... Vamos se organizar aqui. Primeira coisa, vamos descobrir a massa do etanol. Então, vou jogar aqui as informações que estão no texto, vai realizar uma regra de 3 simples. Se 1 mol de etanol tem 46 gramas, então 10 mols, que é o que está pedindo, nós teremos quantas gramas? Vamos relacionar aí, bem simples, multiplicando cruzado. O resultado vai ser 460 gramas. Agora, a questão está só começando. Agora, para descobrir o volume do etanol, vamos jogar na densidade que já deu aí no texto também, que é 0,78 gramas por mililitro. Se é grama por mililitro, para a gente descobrir por litro, é só multiplicar por 1000, o 0,78 vai ficar 780 gramas por litro. De novo, uma regra de 3, sempre fazemos regra de 3 no cálculo estequiométrico. Se em 780 gramas nós temos 1 litro, em 460 gramas, que foi o que acabamos de descobrir, vamos ter quanto? Aí, resolvendo essa regra de 3, nós vamos descobrir 0,59 litros, que, por incrível que pareça, também já estava anunciado, mas essa também ainda não é a resposta.
e já facilita a nossa vida. Porque o 0,59 litros de etanol, segundo o texto, já é o equivalente a 1 metro cúbico de biogás. Vamos resolver agora o volume do metano, relacionando com o que o texto falou, que o volume do metano é 70% do volume do biogás. A gente pode fazer algumas conversões aí. 1 metro cúbico ele equivale a 1.000 litros. Se o volume do metano é 70% do biogás, então nós precisamos cobrir 70% de 1.000 litros. Porcentagem bem simples, 70% de 1.000 é 700. Do metano é de 700 litros. Último passo, mais uma regrinha de 3. Agora nós precisamos só descobrir a massa do metano. Descobrimos o volume, falta a massa. Relacionando 22 litros de metano, nós temos 16 gramas, que é a massa molar. Quantas gramas de metano? Qual vai ser a massa do metano para 700 litros? Vamos montar a nossa regra de 3, vamos resolver. E aí o resultado vai dar 509,09, que aproximadamente é 510. E a resposta certa ali, 510 gramas. Questão bem complicadinha, porque além de fazer o cálculo estequiométrico, vai fazer várias relações para chegar no resultado. Mas o Enem tem muitas dessas. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha anotado todas as dicas que dei aqui nesse vídeo. Já tá acabando. Semana é a última prova, não fiquem nervosos. E depois, o que eu recomendo muito, não ficar pesquisando gabarito, não ficar vendo questão, aquela questão que eu não sabia a resposta tal, não. Deixa pra lá, vai descansar a mente, que só ano que vem que sai o resultado. Então, não vai adiantar nada agora ficar vendo o gabarito, ficar vendo questão, mesmo que seja por curiosidade, só pra não aumentar a sociedade, ok? Segue esse conselho. E tenho total certeza que vocês vão conseguir fazer uma ótima prova amanhã. Se eu confio, vocês devem confiar também. Não se esqueça de dar valor a todo o seu esforço até aqui, ok? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho, para não perder nenhuma novidade aqui no canal, ok? E é isso, minha gente. Até o próximo vídeo.